Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Todos os que creem, todos os que acreditam, todos os que se lançam de corpo, alma e espírito na palavra de Deus. Olha só, muitas pessoas, quando falam conosco a respeito da sua vida cristã, dizem assim: bispo, eu queria ser como o senhor, ter uma vida regrada, família, eu trabalho, mas como eu posso controlar o meu eu? Como eu posso controlar os meus instintos carnais? Eu não quero me prostituir, eu não quero adulterar, eu não quero usar drogas, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Mas quando menos espero, já estou envolvido justamente naquilo que eu não queria fazer. Parece uma coisa. Quanto mais eu fujo do pecado, mais lançado nele eu me encontro. É um inferno, eu não consigo, eu não tenho conseguido viver uma vida que agrade a Deus. Mas eu quero. O que eu faço, bispo? O que eu faço? Eu já passei por correntes de libertação, e você sabe que nem manifesta demônio em mim, e eu queria que manifestasse de uma vez para que o pastor mandasse embora para eu poder ficar livre. Mas não. Sabe, aquela coisa, a gente fica amarrado, preso, sem saber o que fazer. Eu fico desesperado. A pessoa diz isso. Minha amiga, meu amigo, sabe o que acontece? Eu vou dizer para você, vou ser honesto com você. Não adianta a pessoa querer seguir Jesus sem o Espírito de Jesus. Não adianta a pessoa querer andar nos caminhos de Deus sem o Espírito de Deus. Não adianta a pessoa querer ser cristã, fiel, sem o Espírito de Deus. Ora, eu quero falar para vocês, confessar para vocês uma coisa. Logo quando eu me converti, era garotão, na flor da idade. Quando eu me converti, eu que me converto, você sabe que nós é que nos convertemos, não é? Você sabe disso. Nós é que nos convertemos, nós é que tomamos atitudes corretas, que procuramos agir de forma certa e tal. Quando eu fiz isso, quando eu comecei a seguir Jesus, eu logo tive a luz de Deus, a luz divina, o entendimento de que seria impossível para eu continuar seguindo Jesus sem o Espírito Santo, sem o Espírito dele. Ora, você pode imaginar, Jesus nasceu de quem? Quem gerou Jesus? Foi o Espírito Santo, não foi? Ele não desceu sobre Maria e gerou Jesus? Muito bem. Mas quando Jesus foi batizado nas águas no Rio Jordão por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus precisou do Espírito Santo para obedecer o Pai. Ora, se o próprio Filho de Deus precisou do Espírito Santo para executar o projeto de Deus, do Deus Pai, ora, imagine nós, minha amiga, meu amigo ouvinte. Imagine você, eu, nós todos,
Então esse era o entendimento que eu tive naquela oportunidade. Se Maria precisou do Espírito Santo para ser fiel a Deus, para ser seguidora de Jesus, se os irmãos de Jesus precisaram do Espírito Santo para seguir o Senhor Jesus, se os demais apóstolos precisaram do Espírito Santo para seguir Jesus, imagine nós. Imagine nós. Então, eu tive o entendimento seguinte: eu não conseguirei manter a minha salvação sem o Espírito Santo. Eu não conseguirei. Com esse entendimento, eu investi todas as minhas forças na busca do Espírito Santo. Quer dizer, já não era suficiente as minhas idas na igreja e ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, e ser fiel a Deus na minha conduta, já não era suficiente. Então eu tive que buscar o Espírito Santo, investir os meus pensamentos, o meu coração no Espírito Santo. E ninguém poderia me dar o Espírito Santo. O pastor não poderia me dar o Espírito Santo. A igreja não poderia me dar o Espírito Santo. O Espírito Santo, somente o próprio Jesus quem nos dá. Só Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que nos batiza com o Espírito Santo. Quem nos batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Que significa dizer o seguinte: significa dizer que para que eu possa ter o Espírito de Jesus, eu preciso primeiro seguir Jesus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso me casar com Ele. Eu preciso fazer um pacto com Ele. Eu preciso formalizar uma aliança com Ele. Quando eu fiz isso, não foi da noite para o dia. E naquela oportunidade, não tinha essas campanhas de jejum, de Daniel, de busca, nada disso. Então, eu lutei sozinho. Eu lutei com todas as minhas forças para receber o Espírito Santo. E você, minha amiga, meu amigo, que é fraco na carne, débil, mesmo que você esteja no pecado, mesmo que você seja uma pessoa refém do pecado, mas se você é uma pessoa sincera e diz: oh meu Deus, eu não quero essa vida errada, eu quero sair dela, então Deus lhe dá o Espírito Santo, porém você tem que buscá-lo. E Deus não dá o Espírito Santo por conta da gente ser bonzinho, não. Ele nos dá o Espírito Santo por conta da nossa necessidade e também da nossa fé. Nós temos que manifestar essa fé, manifestar esse querer. Manifestar a fé é manifestar o querer. Quando nós manifestamos esse querer, essa vontade, acima de tudo, porque no auge da minha juventude, quando eu estava buscando o Espírito Santo, eu não estava nem aí, eu estava fazendo o pré-vestibular, me preparando para entrar na faculdade, mas olha, eu coloquei tudo à parte. Eu não estou falando para você colocar tudo à parte, mas eu estou dizendo o seguinte: o que eu fiz é o meu testemunho. Eu já não estudava, eu já não me preparava de maneira adequada, porque o meu coração, a minha mente estavam envolvidos com a busca do Espírito Santo. Eu estava orando, eu estava buscando, oh meu Deus, e eu não conseguia me envolver com os meus estudos, e eu trabalhava também. Então, eu jejuava, eu ficava em jejum, às vezes eu tirava um dia inteiro de jejum, de meia-noite a meia-noite. Também não estou dizendo para você fazer esse jejum de meia-noite a meia-noite, porque nem todos podem fazer jejum por conta de remédios, por conta da saúde, etc. Então, cada um tem que avaliar a sua situação e
dentro dessa situação, colocar toda a sua força para receber o Espírito Santo. Na segunda-feira que vem, nós estaremos começando o jejum de Daniel. E veja que Deus, o Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra, Ele promete, Ele falou, Ele se comprometeu, dizendo, dar-vos-ei o meu Espírito. Olha só que maravilha. Porei em vós o meu Espírito, porei em vós o meu Espírito e vivereis. Você pode ler isso em Ezequiel capítulo 37 e versículo 14. Porei dentro em vós o meu Espírito e vivereis. Aleluia. Ah, minha amiga e meu amigo ouvinte, depois que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque o Espírito Santo é quem coloca em nós o fogo, o desejo de ganhar almas. O Espírito Santo é quem coloca em nós essa força de querer salvar as pessoas. O Espírito Santo é quem coloca em nós o que é prioritário, o que é mais importante, o que é duradouro, o que dura para toda a eternidade. É claro que o Espírito Santo, ele completa a gente, né? Ele nos dá a pessoa certa, né? O casamento com a pessoa certa. Eu tentei, a minha vida sentimental, eu tentei com muitas moças, mas o Espírito Santo sempre tocava em mim, sempre colocava aquela dúvida, olha, essa daí não é a pessoa certa. Até que ele me apresentou a Esther. Quer dizer, o Espírito Santo cuida da gente. Quando ele está dentro de nós, nós passamos a ter uma consciência límpida, uma consciência mais clara. Nós podemos entender a Bíblia. O Espírito Santo nos guia na leitura da palavra de Deus e nos dá um entendimento da sua palavra. Ora, minha amiga, meu amigo, mas para tê-lo, para você receber o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de poder, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, não é você se aventurar, eu vou tentar, vou na igreja, eu vou tentar esses 21 dias. Não, não é assim. Você tem que determinar, você tem que colocar toda a sua força. É como se, por exemplo, você vai se casar, não é? Você está noiva, você está noivo, você vai se casar. E quando a gente vai se casar, às vésperas do casamento, a gente não pensa outra coisa. A gente não pensa em trabalho, a gente não pensa no futuro, a gente só pensa no casamento. É ou não é? A gente só pensa naquilo. A gente só pensa em se envolver com aquela pessoa. Puxa vida, daqui a alguns dias eu vou me casar, daqui a alguns dias eu vou tê-la comigo para sempre. Daqui a alguns dias, puxa vida, eu vou realizar o meu maior sonho e tal, e tal, e tal. Quer dizer, quando a gente está se preparando para casar, a gente não pensa em outra coisa. Então, esses 21 dias do jejum de Daniel é justamente para isso, para as pessoas não pensarem em outra coisa, só pensar no Espírito Santo. Porque nesse dia 13 de outubro, nós estaremos lá no Monte Hermon, novamente estendendo as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Quer dizer, eu vou fazer minha parte, e eu estou fazendo a minha parte, estou convidando, estou orientando. Agora, quem realmente quer o Espírito Santo tem que correr atrás, sozinho, por conta própria. Eu não posso agarrar ninguém pelo colarinho. Você tem que manifestar a sua vontade, o seu querer, a sua própria fé.
É por isso que nós estaremos nesse jejum de Daniel a partir da segunda-feira que vem. Serão 21 dias em que nós vamos limitar os nossos pensamentos apenas às coisas de Deus. Então, cada dia no meu blog nós vamos ter uma palavra, uma mensagem nova. Você vai ler a Bíblia comigo, você vai meditar na palavra de Deus comigo, através do programa. Você vai se envolver com as coisas de Deus. E vai se esquecer de novelas, de futebol, de entretenimentos. Você vai esquecer de tudo e vai investir a sua vida nesse casamento que é com o Senhor Jesus, que é uma aliança com Ele, um pacto com Ele. Durante esses 21 dias, você estará se preparando, como a noiva que vai encontrar-se com o noivo, né? Ela se prepara, ela se banha, ela se perfuma, ela coloca o melhor vestido, ela se enfeita, ela se arruma para encontrar-se com o noivo. É assim que nós estaremos fazendo nesses 21 dias, preparando-nos, banhando-nos, purificando-nos dos maus pensamentos, das más atitudes e nos envolvendo apenas com as coisas de Deus. Quer dizer, eu sugiro que você que quer mesmo o Espírito Santo, que você se abstenha das amizades, se abstenha de pessoas incrédulas que não querem nada, que ficam só naquele vai, mas não vai. Entende o que eu estou falando? Aquela conversa mole, aqueles assuntos amarelos, sem graça, anêmicos. Fuja dessa gente que tem assunto amarelo e vá investir sua vida naqueles que têm pensamentos de Deus. Porque a promessa, minha amiga, meu amigo, é esta: porei em vós o meu espírito e vivereis. É a promessa do Deus Pai para aqueles que entregaram suas vidas para o Deus Filho. Recebimento do Espírito do Senhor Jesus. Vamos falar com ele. Meu Pai querido e amado, meu Deus, só em lembrar daqueles dias, quando em meio às lágrimas buscamos o Teu Espírito, com jejuns, martirizando o nosso corpo, a nossa carne, e abstendo-nos dos prazeres que o mundo oferecia naquela época, nós investimos na busca do Teu Espírito. E hoje, meu Pai, próximo a 50 anos, depois daquele recebimento do Espírito Santo, o que eu posso falar? Qual é o meu testemunho para as pessoas que ainda estão vazias do Espírito Santo? É que durante esses 50 anos, nós passamos por águas profundas, dias difíceis, dias de humilhações, dias de vergonha e dor, prisão, injustiças, perseguições. Quer dizer, a minha alma esteve no meio de um tiroteio e o Senhor não permitiu que uma bala sequer tocasse no meu corpo. O Senhor me guardou,
o Senhor me protegeu. Eu não era perfeito, como não sou perfeito. Não foram as minhas atitudes de justiça que fizeram o Senhor me guardar, mas a fé que o teu Espírito colocou dentro de mim, porque a fé que nós temos manifestado durante esses 50 anos, meu Senhor, ela não nasceu dentro de mim do nada, não. Mas o Espírito glorioso do Senhor Jesus, o Espírito Santo, conservou o meu coração pulsando a fé, conservou a minha mente intacta das más contaminações. Ó Espírito Santo, meu Deus, o que seria de mim não fosse o Senhor, que conservou dentro de mim a fé no teu Filho amado, Jesus. Ó meu Rei, Senhor e Deus, agora eu quero te pedir pelos que me ouvem, por aquelas pessoas sedentas de ti, aquelas pessoas que dizem eu quero o Espírito Santo mais do que tudo, mais do que o meu casamento, mais do que o sucesso econômico, mais do que a minha formatura, mais do que tudo neste mundo, eu quero o Espírito Santo. Então, meu Pai, eu te peço, venha guiar essa criatura. Assim como o Senhor me guiou, tu, pela misericórdia infinita, teve paciência comigo e me guardou e me protegeu. E finalmente me encheu do teu Espírito. Que essa criatura, meu Pai, venha a ser guardada, protegida, para que não venha cair em tentação e ser destruída. Ó, vem Espírito Santo sobre o teu povo, que a nossa voz venha até aos confins da terra, para resgatar os caídos, os prostrados, os desanimados, os tristes, os mornos, os frios. Ó poderoso de Israel, que esse jejum de Daniel seja muito mais forte, infinitamente mais forte do que foi o passado. E que lá no Monte Hermon, lá do Monte Hermon, venha fluir os rios de água viva para todos os sinceros, todos os que querem, que realmente estão dispostos a pagar o preço. Eu te peço, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, graças a Deus, Deus abençoe a todos vocês. E vamos contando os momentos, as horas, vamos fazer uma contagem regressiva para que o jejum de Daniel, a começar neste dia 23, segunda-feira que vem, à meia-noite aliás, é meia-noite de domingo, né? No domingo para segunda, começa meia-noite. De domingo para segunda, então começa o jejum de Daniel, tá bom? E nós vamos trabalhar em cima dessa fé, para que todos sejam contemplados com a maior riqueza
que existe na face da Terra, que existe em todo o universo, que é o Espírito Santo. Não se esqueça a promessa que Deus fez. Porei dentro em vós o meu Espírito e vivereis. Quer dizer, sem o Espírito Santo, impossível ter vida. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. 니다. 아, 그러자 말했다. 내 남편이 그걸 좋아해요. 당신은 내 남편이 하는 일만 걱정해요. 너희 아빠는 내 남편을 사랑하시지, 그렇지? 나는 단순히 내 남편에 대한 미국의 대우를 받아들이기를 거부합니다. 남편의 눈이 당신에게 붙어 있을 것이라고 누가 생각이나 했겠습니까? 정말 화가 났습니다. 그런데 나는 감히 당신과 많이 어울리지 못해요. 왜냐하면 당신이 어디서 먹을지 선택하는 방식도 매우 귀찮기 때문입니다. 어딜 가든 노란 조명과 싱싱한 꽃이 있는 고급스러운 가게에 들러 와인잔을 드러내고 음식을 겹겹이 쌓아야 한다. 반드시 젓가락이 아닌 칼과 접시를 사용하세요. 당신은 길거리 식당, 쇠고기 국수 수프, 죽, 빵을 거부합니다. 묻는다면 행운의 표현으로 가세요. 그건 나에게 적합하지 않습니다. 나랑 사귄다면 어떻게 변할지 알아야지. 당황하지 말고. 너랑 밥 먹으러 나가면 분명 사기 당할 거야. 그런데 식사가 끝날 때마다 억지로 돈을 내는 타입은 아니고 항상 나중에 이체해주는 타입이에요. 그리고 마법 같은 실종이 일어났습니다. 돈을 달라는 문자를 보냈어요. 이제는 너 같은 목소리가 나보다 좋았고, 이제는 갚을 수 없는 돈도 생겼고, 뭐 클라이맥스는 내가 우리 집에 물건을 배달하러 오는 거야? 시간이 얼마나 걸릴지는 계획하지 않고 잠시만 들를게요. 그런데 들어가자마자 손에는 휴대폰을 들고 소파에 누워 발에는 붉은색 발톱을 바르고 집을 청소하고 빨래를 말리는 모습이 보였다. 그녀는 모든 일을 하고 당신은 맨 위에 있고 나는 앉아 있습니다. 하지만 부끄러워하며 왜 도와주지 않느냐고 물었을 때 당신은 자랑스럽게 말했습니다. 집에서 부모님과 함께 지내는 것과 마찬가지로 신부가 되는 것도 인생에서 똑같습니다. 나에게 봉사할 사람은 오직 다른 사람뿐이다. 내가 다른 사람들에게 봉사할 방법은 없습니다. 그녀는 또한 부엌에 있는 시부모님이 들을 수 있도록 일부러 큰 소리로 말했습니다. 그녀가 위층으로 올라가기를 기다리던 시어머니는 그녀를 대문까지 배웅했습니다. 그녀는 물,